ao versículo de número 6. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui, meus irmãos, Paulo vai mostrar para nós que a bênção de Deus sobre a vida do cristão é um cumprimento de um plano divino estabelecido pela sua própria vontade. Se você ler todo o capítulo, os 14 primeiros versículos, você vai encontrar a vontade de Deus escrito aí, a sua vontade, em 3 lugares. No versículo 5, no versículo 9 e no versículo 11. Tudo que Deus faz e fez por nós é de acordo com a sua vontade. Isso significa que não está condicionado a outra coisa além dele mesmo. Ele condicionou tudo à sua própria vontade. E Paulo aqui, ele começa então louvando a Deus que nos tem abençoado porque ele quis, pela sua vontade. E do versículo 4 até o versículo 14, ele vai explicar como é que Deus executa esse seu plano para nos abençoar. Deus lá atrás, antes de nós existirmos, ele quis nos abençoar. Ele quis abençoar cada um de vocês. Ele pensou em cada um de vocês antes de vocês existirem. Ele pensou no Júnior Rodrigues, na Lidiane, na Camila, no Daniel, no Cláudio, na Cristiele. Em cada um. No Luiz, na Luciene, seu Oscar, Dona Vanilza. Em todos nós. E Paulo vai explicar aqui para nós como é então que Deus, ele nos abençoa. Como é que essas bênçãos que ele desejou para nós lá antes de nós nascermos, como é que ele foi então nos abençoando? E já no versículo 3, nós podemos ver algumas coisas importantes para nós. Primeiro, a origem de todas essas bênçãos. Nós vemos que a origem é o próprio Deus. E é impressionante como nós nos esquecemos facilmente disso. Se o tempo aperta, a primeira coisa que nós deixamos é de ler a Bíblia, é de vir à igreja, deixar algum trabalho na igreja porque nós estamos apertados do tempo. Se as finanças apertam, a primeira coisa que nós deixamos é de dizimar, de ofertar. E nós podemos até dizer que é Deus que nos abençoa, mas a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecer que a origem de todas as bênçãos vem dele. Eu sempre digo lá em casa, né? Deus nos abençoa com a oportunidade de comprarmos, de termos um telefone. E esse telefone acaba tirando o nosso tempo da presença dele. Ele nos dá condições de comprar uma TV. E às vezes a TV que ele nos deu condições de comprar tira o nosso tempo dele. Ele nos dá um trabalho. E o trabalho tira o nosso tempo dele. Nós nos esquecemos que a origem de todas as bênçãos vem dele. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. É ele que nos abençoa. Meus irmãos, ainda que nos falte tudo, nós temos que entender que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E nós vamos ver aqui a esfera dessas bênçãos de Deus. Nós vemos que essas bênçãos, ou a maneira como Deus nos abençoa, é em Cristo Jesus.
É preciso a gente entender isso. Tudo que nós temos de especial vem por meio de Cristo Jesus. Fora de Cristo não há bênçãos espirituais, conforme Paulo nos ensina aqui. Paulo não está falando aqui de bênçãos como o sol nascer, porque o sol nasce para todos. Para quem está em Cristo e para quem não está. Paulo não está falando aqui de dinheiro, porque dinheiro qualquer um pode ter, tanto quem é crente quanto quem não é. Paulo não está falando aqui da alegria que o mundo nos proporciona, da diversão, porque tanto crente quanto não crente pode usufruir disso. Mas Paulo está falando de bênçãos espirituais. Bênçãos que só é possível recebermos em Cristo Jesus. Esse termo, em Cristo Jesus, ele é tão importante, essa expressão, porque ela dita diretamente, ou fazendo alusão a ela, nos 14 primeiros versículos, essa expressão, como eu disse, diretamente ou indiretamente, ela aparece 15 vezes. Do tanto que ela é importante nós entendermos. Preste atenção, vou dar exemplo de coisas que nós temos em Cristo que fora dele nós não temos. Perdão. A pessoa que não está em Cristo Jesus, ela não pode ser perdoada por Deus. Outra coisa, nós não podemos, Deus não recebe nada das nossas mãos se não for por meio de Cristo Jesus. Tem muita gente que oferece coisas a Deus, gosta de oferecer coisas a Deus, mas ele jamais aceitaria das nossas mãos se não fosse por meio de Cristo Jesus. Porque sem Cristo, as nossas mãos estão manchadas. As obras podem até ser boas, produtivas, benéficas para o público, para as pessoas. Mas elas não podem ser aceitas por Deus, porque o problema nem está nas obras, mas está nas nossas próprias mãos, que estão manchadas. E elas só podem ser purificadas por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo fala que em Cristo nós já podemos, é uma coisa que nós precisamos entender, que quando ele diz que nós estamos em Cristo, nós podemos pensar que nele nós já até podemos nos ver assentados no trono de glória, diante do trono de glória de Deus, como nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17, que fala da igreja em adoração, nós podemos nos ver lá. Uma outra coisa que nós percebemos aí também, além da origem das bênçãos e dessa esfera dessas bênçãos espirituais que é em Cristo Jesus, nós podemos ver a natureza de todas as bênçãos. Porque Paulo fala aqui, o que Paulo está dizendo são bênçãos o quê? Espirituais. Paulo está falando de algo muito mais excelente do que coisas materiais. Ele está falando de algo que só o verdadeiro crente em Cristo Jesus pode ter. Existem coisas que são comuns a crentes e descrentes, como eu já disse para vocês. Dinheiro, saúde, fama, prosperidade, tudo isso. E um risco imenso que nós corremos é dar muito mais valor às bênçãos materiais e esquecermos das bênçãos espirituais. Às vezes nós cristãos damos mais valor em algo que é comum a todos do que aquilo que é especial. Irmãos, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a certeza de que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos a convicção de que podemos morrer nesse mundo, mas acordaremos no outro junto com Cristo Jesus. E de que um dia Cristo Jesus vai voltar e restaurar todas as coisas e nós voltaremos a ter corpo, só que corpo glorificado. Tudo isso é certeza para nós. Mas mesmo tendo essa certeza de tudo, nós acabamos chorando por outras coisas. Choramos e nos entristecemos porque não temos aquilo que gostaríamos de ter aqui nesse mundo, como bênçãos materiais, como dinheiro, como uma casa melhor, como um trabalho melhor, como tantas coisas. Porque damos mais valor às coisas materiais do que às coisas, às bênçãos espirituais.
Meus irmãos, nós podemos perder tudo aqui, mas pense, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós vamos passar uma eternidade com Ele. Eu até vi uma frase interessante, acho que do Josemar Bessa, que fala assim, ao invés de a gente pensar que a vida é curta, vamos viver agora, que tal pensarmos, a eternidade é longa, vamos nos preparar para ela? Isso é maravilhoso e nós não pensamos. Nós temos as bênçãos de Deus na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar em Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 e 2, ele vai nos dizer, pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, mas pensar nas coisas celestiais. E é por isso que Paulo está nos dizendo aqui que essas bênçãos espirituais vêm para nós nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não importa o que nós somos aqui na terra, ou como estamos aqui, nós já somos abençoados nas regiões celestes. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos para enxergar quão grandiosas são as nossas bênçãos celestiais. Mas sabe que quando nós começamos a elevar os nossos olhos para o céu, nós já podemos começar a visualizar essas bênçãos celestiais, coisa que o olho natural não vê. Quando nós começamos a pensar nas coisas do céu, quando nós começamos a viver sonhando com o céu, desejando o céu, desejando o Senhor, vivendo para o Senhor, menos nós vamos nos importando com as coisas aqui da terra, de tal forma que os nossos olhos vão ver o que os olhos naturais não veem. Os nossos ouvidos vão ouvir o que ouvidos naturais não conseguem ouvir. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo fala de algo maravilhoso ali. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ou seja, o homem que é regenerado por Deus, que é chamado por Deus, que é convertido por Deus, ele consegue enxergar além destas coisas aqui. E ele consegue então experimentar já aqui as bênçãos de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, nós já podemos experimentar um pedaço do céu aqui na terra. E nós precisamos entender então que essas bênçãos é para você e é para mim. E nós podemos usufruir delas aqui. Mas nós temos que tomar cuidado para não estarmos dando mais atenção às bênçãos comuns a todas as pessoas do que a essas bênçãos espirituais. E Paulo agora vai passar a nos explicar nos próximos versículos se a gente é abençoado, como é que essas bênçãos espirituais chegaram até nós? Como é que foi o processo? E como podemos usufruir de tão grandes bênçãos, né? Por que Deus tem me abençoado desta maneira? Bom, então vamos lá. Primeiramente, nós recebemos essas bênçãos espirituais porque Deus nos escolheu para recebê-las. Você só pode ser abençoado espiritualmente, meu irmão, porque Deus te escolheu. Não depende de você. Não depende de mim. Mas depende unicamente dele de ter nos escolhido. Isso, a primeira coisa que deveria gerar no nosso coração é gratidão. Falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu. Porque se depende do Senhor, não depende de mim, se eu estou aqui, então é porque o Senhor... O que eu tenho de mais? Nada. Por que o Senhor me escolheu? O Senhor viu algo bom em mim? Não. Ele simplesmente nos escolheu. E então, nós precisaríamos ser gratos a Deus por isso. E aqui é importante nós entendermos
como é que foi essa escolha de Deus. Paulo vai nos explicar. Veja só, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, e a pergunta que eu te faço é, quando é que Deus te escolheu? Olha para o seu texto que você vai ver. Quando é que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. Não tínhamos feito nada ainda. Nós nem existíamos. Mas Deus disse, o Rogério vai nascer no dia 4 de outubro de 1983. Ele vai crescer. E no dia tal, que eu não me lembro, ele vai se converter a mim. E eu vou então derramar essas bênçãos sobre a vida dele, bênçãos que eu tenho preparado. O dia de cada um de nós, Deus já havia escrito. Deus conhece, meus irmãos, antecipadamente, é importante nós deixarmos claro isso. Não é porque ele é um vidente. Ele previu o que iria acontecer. Não. É porque ele é criador. Ele criou todas as coisas. E ele escolheu você para estar aqui. Isso já não é o bastante para nos alegrarmos. Poderíamos viver a vida inteira separados de Deus. E a eternidade sem a presença dele. Sofrendo eternamente. Mas não. Você está aqui porque ele te chamou, porque ele te escolheu. Antes mesmo do mundo existir. Agora, para que ele nos escolheu? Isso aqui vai corrigir alguns pensamentos nossos. Veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para sermos santos e irrepreensíveis. Essa sentença nos ajuda a corrigir 2 erros. Preste bastante atenção nisso. 2 erros. Primeiro, Deus nos escolheu porque previu que nós iríamos até ele e seríamos boas pessoas. Tem muita gente que fala isso. Ah, Deus previu que a gente seria assim. Não. Antes mesmo de nós nascermos, ele nos escolheu e fez o quê? Ele fez isso para que a gente fosse santo. Não é porque nós seríamos santos e irrepreensíveis. Preste atenção nisso. O texto não está dizendo, Deus nos escolheu porque nós seríamos santos. Não. Ele está dizendo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Portanto, Deus nos escolhe com um propósito de sermos. Não pela razão de que seríamos. Percebe a diferença? Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que a escolha de Deus por nós não é baseado em algo que nós seríamos. Preste atenção, você jamais poderia ser alguém que agradaria a Deus se não fosse por Ele ter te escolhido e providenciado os meios para que você pudesse agradá-lo. Fora de Cristo, ninguém pode agradar a Deus. E Ele então te escolheu para que você fosse santo, irrepreensível, para agradá-lo, mas Ele providencia esses meios. Tudo vem dEle, está nele. Não depende de nós. Se dependêssemos de nós, a única coisa que poderíamos era pecar e ir para distante de Deus. Uma outra coisa que esse pensamento que essa sentença corrige, é aquela ideia de que já que Deus escolhe as pessoas, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque se eu for escolhido, eu estarei com Deus de qualquer maneira. Já viu as pessoas dizendo isso? Bom, se é Deus que me escolhe, e eu não perco a salvação, então Ele me escolheu, eu vou pecar. Porque eu sou escolhido mesmo? De um jeito ou de outro eu vou. Não, irmãos. O texto é claro. Ele te escolheu para quê? Para ser santo e irrepreensível. O texto está dizendo, Ele escolheu para você viver de qualquer maneira? O texto está dizendo que Ele te escolheu para você viver pecando? Não. É interessante que em Romanos, quando Paulo vai explicar sobre essa graça de Deus de ter nos escolhido, ele diz lá,
em Romanos 6, que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, que nós então vamos pecar? Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante ainda? Ou seja, quanto mais eu pecar, tem que ter mais graça? E Paulo vai responder de maneira alguma. Como que nós viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, Deus nos escolheu para morrermos para o pecado. Se fomos batizados em Cristo Jesus, o batismo significa exatamente essa morte. Quem pensa assim, que pode viver pecando, não entende nada sobre Deus ter escolhido seu povo. Um escolhido jamais pensa dessa maneira, a menos que ele não tenha sido regenerado ainda. Ele pode até ser um escolhido. Lá na frente, ele vai se converter. Mas se ele pensar assim, é porque ele não se converteu ainda. Não foi regenerado ainda. Paulo afirma que Deus nos escolheu para sermos santos e não pecadores. Paulo diz que Deus nos escolheu para sermos melhores e não para sermos o que éramos antes. Ele nos ensina que o propósito da eleição não é a perversão, mas a santificação. Não é o pecado, mas é a pureza. Então nós temos que lutar para isso. E sei que muitos vão dizer o seguinte: bom, se a pessoa tiver certeza que foi escolhida e que não perde a salvação, então ela não vai lutar contra o pecado, porque não precisa temer mais o inferno. Sei que muitos vão dizer isso. Mas a minha luta contra o pecado, ela não deve ser por medo do inferno, meus irmãos. Quem luta contra o pecado por medo do inferno, ele entendeu muito errado. Essa luta não adianta. Ele tem que lutar contra o pecado, não é por medo do inferno, mas é por amor a Jesus. Ele tem que ter noção do inferno, do que é o inferno, não para ter medo do inferno e obter a salvação por medo do inferno, não. Mas é para ele ter uma gratidão, para ele entender de onde é que Deus o tirou. De quão grande salvação Deus providenciou. E nós vamos ver isso domingo que vem. Como que Deus nos salva em Cristo Jesus. E ele tem que entender isso para que ele ame tanto o Senhor Jesus, que ele tenha força, por amor a Cristo, de lutar contra o pecado. Mas não por medo. Ele pagou o preço pelo meu pecado, exatamente para que eu não tenha mais medo da condenação. Para que eu o ame e viva por amor a ele. O propósito de Deus foi estabelecido no passado. E ele se concretiza no presente. E ele também vai se estender até o futuro. Agora, se nós recebemos as bênçãos de Deus porque ele nos escolheu, nós também temos que entender que nós recebemos as bênçãos não somente porque ele nos escolheu, mas também porque ele nos predestinou para isso. Eita, pastor, predestinação. Eu já ouvi dizer pessoas dizer até que essa doutrina é a doutrina do diabo. E eu fico pensando, poxa, se é a doutrina do diabo, então por que está dizendo no texto que Deus nos predestinou? Eu até entendo muitas pessoas pela ignorância de não ler a Escritura. O duro é quando a gente ouve isso de crentes e de pessoas que pelo menos já deveriam ter um certo conhecimento. Mas o que significa isso, predestinar? E vamos entender um pouquinho como é que Deus fez isso. Primeiro ele nos escolhe. Ele diz lá, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele disse, Eduardo vai nascer. E eu escolho o Eduardo, que vai nascer, para ser meu. Ele vai ser santo. Agora, antes mesmo então do Eduardo ter nascido, Deus deu um destino prévio. Predestinar é dar um destino de antemão, antes mesmo da pessoa nascer. Nos predestinou, e aqui nós vamos entender algumas coisas. Por que Deus predestinou? Como que Deus predestinou? Porque ele é ruim?
ele me predestinou, então ele não me deu escolha, não predestinou o outro. Como é que ele fez isso? Final do versículo 4, olha aí na sua Bíblia. Vai dizer que, e em amor nos predestinou. O fundamento para a predestinação de Deus. Ou seja, ele nos deu um destino de antemão. O fundamento disso é o seu amor. O texto não diz que ele nos escolheu, porque viu em algo em nós, nos predestinou por causa que nós já iríamos crer. Não, o fundamento é o amor dele. Ele simplesmente quis nos amar. E então ele nos deu um destino prévio. Meus irmãos, nós somos alvos do amor de Deus. Para a gente ter noção que Deus, ele nos ama tanto, que ele próprio pagou o preço no nosso lugar. Cristo desceu do céu, assumiu a nossa natureza, a sua natureza, a minha natureza, para sofrer como nós. E ele sofreu no nosso lugar. O preço do nosso pecado é o sangue de Cristo derramado na cruz. O que isso pode ser, senão amor? Pensa você, mãe, se não daria a vida pelo seu filho? Pois o amor de Deus por nós é ainda maior. Porque ele ama a cada um de nós antes mesmo de nós sermos filhos. Ele nos amou antes mesmo de nós sermos santos. Ele nos amou apesar de qualquer defeito, apesar de todos os defeitos. E é interessante que nós vemos aqui que o amor dele para nos predestinar não era porque nós éramos filhos, mas para que nós fôssemos filhos. Olha só, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. E aqui é importante nós corrigirmos um outro pensamento equivocado. Porque tem gente que acha que todo ser humano é filho de Deus. Não. Não é. Você já ouviu aquela expressão unigênito de Deus? Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Seu Filho unigênito. Unigênito significa um único gerado. Único que é da mesma natureza. Um único que é compatível com ele. Ou seja, o único Filho que provém do próprio Deus é Cristo Jesus. Nós somos filhos por adoção e não por geração. Ele nos adota, mas para que ele pudesse nos adotar, um preço teve que ser pago. Cristo teve que morrer na cruz. Portanto, meus irmãos, antes mesmo que houvesse mundo, ele já nos predestinou, ou seja, ele já nos deu um destino prévio. E que destino era esse? Ser seus filhos. Antes mesmo que houvesse mundo, Deus já sabia o que ele faria para que nós fôssemos seus filhos. Cristo Jesus teria que vir morrer, pagar o preço dos nossos pecados, para que então nós recebêssemos essa adoção. Tanto é que o próprio texto diz aí para nós, para a adoção de filhos, de que maneira? Por meio de Jesus Cristo. Para que nós fôssemos filhos, Cristo teve que morrer como um condenado. Para que nós fôssemos justificados, ele teve que ser punido no nosso lugar. João, capítulo 1, também vai nos ensinar a corrigir esse erro de pensar que todo mundo é filho de Deus. João capítulo 1, às vezes eu me embanando aqui no versículo, mas ele vai dizer no versículo 12, no versículo 11 e 12, versículo 11 ele diz, veio para o que eram os seus,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são esses? Os que creem em seu nome. Quem são os filhos de Deus, segundo o apóstolo João nos ensina? Os que creem em seu nome. Meu irmão, se você é filho de Deus, você só é o que é, porque um dia Deus te escolheu. E Deus deu um destino prévio para você. Ele fez isso por amor. E Ele te destinou para ser filho dele, por meio de Cristo Jesus. E isso aconteceu. Mais uma vez eu enfatizo. Não é porque Ele viu algo bom em você, porque Ele viu algo bom em mim. Nós nem existíamos ainda. Mas Ele fez isso, conforme o final do versículo nos ensina, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é a bondade suprema de Deus. Ele fez isso por causa da sua bondade. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas podem pensar assim: se existe predestinação e escolha de Deus, por que Ele não escolheu todo mundo? Então Deus é mau porque Ele escolheu todo mundo. O que o versículo 5 de Efésios está dizendo? Ele fez isso segundo a sua maldade ou a sua bondade? Ele fez isso segundo a sua bondade, o beneplácito, a sua boa vontade. O que é mal é o meu pensamento com relação a Deus. Deus não é injusto por ter escolhido alguns. Porque esses por quem Ele optou, Ele mesmo pagou o preço por cada um. Por isso Ele não é injusto. Injusto Ele seria se Ele não tivesse pago o preço por cada um que Ele quis salvar. E é importante nós entendermos isso. Porque se você hoje tem a oportunidade de servir a Deus, isso é um privilégio. Pastor, será que não é arrogância dizermos isso? Pastor, será que falar que nós somos salvos por Ele, porque Ele nos escolheu, e não é por causa da nossa escolha, não tira de nós essa possibilidade de escolhermos ou não? Meus irmãos, pode falar muita coisa, mas uma coisa só eu tenho certeza, que se você entender corretamente isso, vai te trazer duas coisas no seu coração. Uma, isso vai te humilhar, porque eu sei que você gostaria de ter escolhido. Eu gostaria de poder chegar diante das pessoas e falar assim: eu estou aqui porque eu escolhi. Eu estou aqui porque eu consegui trilhar o caminho. Se fosse dessa maneira, eu olharia para as outras pessoas e diria: você não está na presença do Senhor porque você não fez por onde, mas eu fiz. Mas esse ensino nos humilha porque não depende de você, depende dele. Você só está aqui porque Ele te escolheu. O que te faz ser melhor do que alguém que está no mundo? É Deus que te escolheu. O que te faz ser melhor do que alguém que leva uma vida não de santidade, mas de promiscuidade? O que te leva a isso foi Deus que te escolheu. Não é outra pessoa. Não é você mesmo. Não depende de você. Por isso, ao olharmos para as outras pessoas que não estão diante do Senhor, não adianta a gente ter um olhar de orgulho, de soberba, de jeito nenhum, porque isso nos humilha. E o segundo sentimento que deve trazer a nós é o sentimento de gratidão. Eu já estive muito tempo revoltado com Deus quando eu comecei a estudar sobre isso, na minha adolescência ainda. Eu me lembro como se fosse hoje, das crises que tinha, das crises existenciais.
Lembro da casa que eu morava, subia no muro, passava por um platô lá assim, onde tinha uma caixa d'água, da caixa d'água passava para o telhado. E ficava deitado ali, olhando as estrelas e pensando, por que Deus fez isso? E eu ficava pensando nas pessoas que eu gostava, que talvez Deus pudesse não ter escolhido. Até que depois de muito tempo, eu pude entender que se isso não entra na minha cabeça é porque Deus é maior do que eu. Mas além disso, me fez entender uma coisa. Eu poderia estar lá, mas Ele me escolheu. Eu posso não entender porque Ele não escolheu alguém, mas eu tenho convicção de que Ele me escolheu. E se Ele fez isso, eu só tenho que ser grato. O que mais? Meus irmãos, é um privilégio. É um privilégio que poucas pessoas podem ter, mas que você tem e que eu tenho. E Paulo nos ensina isso com uma razão, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por que Ele fez tudo? Por que Ele escolheu você antes da fundação do mundo? Por que Ele fez isso para você ser santo e irrepreensível perante Ele? Por que em amor Ele te predestinou para ser filho dEle, por meio de Cristo Jesus? Fazendo isso só pela sua bondade, a sua vontade bondosa. Por que Ele fez tudo isso? Não foi para nós ficarmos questionando, não foi para nós ficarmos dizendo, Deus, por quê? Por que o Senhor não fez diferente? Não, Ele fez isso tudo para você entender que a glória é somente a Ele, que eu preciso dar glórias a Deus todos os momentos da minha vida, porque Ele fez isso por mim. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, nós não teríamos o que temos. Se não fosse por Ele, jamais nós poderíamos estar com Ele. Mas Ele fez tudo isso para que você e eu pudéssemos glorificar a Deus. E todas essas coisas, meus irmãos, que Ele fez, são bênçãos espirituais que nós já temos recebido do Senhor nas regiões celestes. E você pode entender isso então e dizer, pastor, eu estou sem dinheiro, mas você não está sem salvação. Pastor, eu estou sem alegria, mas você não está sem segurança em Cristo Jesus. Pastor, eu estou sem saúde, mas você não está sem esperança em Cristo Jesus, porque você pode até morrer com essa falta de saúde. Todos nós vamos. Mas nós morremos aqui e acordamos na glória com Ele. Meus irmãos, as bênçãos espirituais são imensas. Não há nada material que seja maior do que as bênçãos de Deus. E eu digo a você, meus irmãos, que todo crente é próspero. Todo crente tem prosperidade. Porque prosperidade não significa ter tudo aquilo que nós desejamos. Prosperidade significa ser grato e feliz por tudo que temos. Tem muita gente rica triste. Muita gente bem de saúde triste. Muita gente que tem um monte de coisa que deseja, mas ainda assim deseja muito mais e é triste porque não consegue ter tudo que tem. Ao passo que tem muito crente que não tem nada, mas ainda assim é contente e feliz. Por quê? Esse sim é próspero, porque entendeu que as bênçãos espirituais, das quais nós somos abençoados nas regiões celestes, são bênçãos especiais que nós só podemos ter em Cristo Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Você é próspero? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e agradecermos a esse Deus grandioso que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu. Deus, eu posso não entender por que o Senhor fez isso com todo o entendimento. Eu posso não compreender com tudo isso, mas o Senhor deixa claro para nós
E o Senhor fez isso, não porque nós éramos alguma coisa, mas apesar do que nós seríamos. O Senhor nos escolheu com um propósito, ó Deus, de sermos seus filhos. O Senhor fez isso em amor, o Senhor provou o seu amor na cruz, enviando Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor fez tudo isso para que nós pudéssemos ser gratos a Ti, para louvar, ó Deus, a glória da Sua graça. A graça que o Senhor concedeu a nós gratuitamente no amado que é Cristo Jesus. Graça, de graça para nós, mas custou o sangue dele derramado na cruz. Tudo isso o Senhor fez, ó Deus, por nós, para que nós pudéssemos ter gratidão a Ti. E nós te agradecemos imensamente por isso, ó Deus. E nós queremos todos os dias, ó Pai, olharmos para essa grande bênção espiritual e sermos gratos por ela. E sermos felizes todos os dias, apesar das nossas dificuldades. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna consolação do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Não precisa sentar, não. Dê um abraço no seu irmão.